Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar seguimento à nossa aula de arte. Na aula passada, nós vimos sobre a arte antiga, a arte egípcia, né? Lembrando que nós estamos vendo aí a arte de 4.000 anos antes de Cristo até o século V, século IV, século V depois de Cristo, que é o período da Idade Antiga. Mas não precisa se preocupar com essas datas. Mas eu peço que você pegue o seu caderno, por favor, anote as informações, né? Você tem a oportunidade, né, única de voltar à aula, de rever a aula várias vezes. Tá? Então, cada informação que eu passar aqui é importante. Não tem como o professor enrolar olhando para uma câmera, certo? Então, é bem sucinto, é bem importante cada aspecto que eu falar com vocês, tá bom, gente? Então, hoje nós veremos, dentro da arte antiga, a arte grega, né? Então, a arte da Grécia Antiga, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a arte grega, né, ela teve todo o seu desenvolvimento histórico. Eu não vou entrar em contexto histórico, porque isso é aula de história, né? Mas o período, né, que teve o ápice no desenvolvimento social, cultural, né, a civilização grega, né, ela teve um período chamado período clássico, né, que é mais ou menos aí do século V ao século IV antes de Cristo. E a arte nesse período, ela tinha alguns pilares muito importantes que vocês precisam anotar, que as principais características da arte desse período são harmonia, equilíbrio e proporção. Em poucas palavras, a pura e mais bela perfeição. Então, a arte grega era extremamente perfeita. Usavam, né, cálculos matemáticos, usavam o melhor material, eram os melhores artistas. Então, a arte grega não tinha espaço para improvisação. Era tudo pautado na harmonia, né? Ou seja, não poderia destoar, tinha que representar a mais bela e pura natureza. Lembram que nós vimos lá sobre os três pilares da arte, né? As três funções da arte, né? A função pragmática, a função formalista e a função naturalista. A arte grega é puramente naturalista. Ela procura representar a realidade das coisas. Vamos ver algumas obras de arte, né? Bom, uma das coisas que é importante, né, nós vermos é a questão da arquitetura grega, né? Então, a arquitetura grega, as grandes construções estavam muito ligadas à vida religiosa. Veja, ainda estamos entendendo que a arte tem pressupostos, tem base religiosa, desde a arte rupestre, né, passando pela arte egípcia, né, a arte dos deuses, dos faraós, né, as grandes arquiteturas. Na Grécia é bem semelhante, né? É bem similar aí à arte egípcia. No entanto, eles dão muito mais valor a uma religiosidade humana, né? Essencialmente humana. Então, vocês estão vendo o teatro, né? Em homenagem a Dionísio. Então, os teatros ocorriam. Os teatros eram como se fossem rituais religiosos. Dionísio, né? O deus grego, né? Correspondente ao deus Baco, o deus romano, né? Havia uma similaridade entre os deuses romanos e gregos, mas o deus Dionísio é o deus do vinho. E o deus, né, que de certa forma é o patrono, né, ou é a divindade que representa o teatro. Então, nesses teatros ao céu aberto, né, não tem nada, não havia microfones, não havia acústica, né, usando elementos elétricos, né, microfone, captação, era um circular, né? Se vocês observarem essa imagem, né, o palco, né, era bem ao centro e era circular. E aí esse formato circular era por causa da acústica, né? Como não existia microfone, obviamente, então eles encenavam, eles falavam e toda a plateia escutava.
Outra questão, eles usavam máscaras. E as máscaras, né, tinham uma função de incorporar a divindade, de representar alguma história que estava relacionada à mitologia grega. Outra questão que é importante é que a máscara ela servia como um elemento para amplificar o som, ampliar, né, o alcance sonoro, né? Por exemplo, quando eu faço assim, a voz ela fica com um pouquinho mais de amplitude. Então a máscara ela tinha essa função também de um alcance, né, de amplitude. Como eu dou aula para jovens e adultos, né, vale ressaltar umas coisas interessantes. Então, o deus Dionísio é o deus do vinho. Então, nesse tempo, o pessoal tomava muito vinho, ficava bêbado, e as encenações teatrais eram geralmente feitas com orgias sexuais. Havia muitas orgias ali, né? Inclusive da plateia, inclusive o palco, né? Os atores, né? Então havia cenas de orgias sexuais na hora ali, né? Só a nível de curiosidade, que isso era uma homenagem ao deus Dionísio, né? Então nós sabemos diversas divindades gregas prezavam pela questão da fertilidade e da exaltação sexual. Então havia, de certa forma, muita imoralidade sexual nesse tempo. Né? Imoralidade no sentido de orgia, né, uma verdadeira bagunça, né, nessa área. Mas o teatro grego também tinha coro, né? Então o coro musical que respondia tinha uma espécie de orquestra, então era algo extremamente completo, né? Tirando esse ponto negativo, né, da questão sexual, mas o teatro, né, ele se estabeleceu aí, né, século V, século IV antes de Cristo. Né? Falando de arquitetura, falamos do teatro, nós também temos os estádios, né? Os estádios, eles serviam também como homenagem a vários deuses, né? Então era a questão do esporte, né? Então a questão das Olimpíadas que surgiu na Grécia, né? Até hoje nós temos, né? Hoje, esse ano nós não teremos Olimpíadas por conta da pandemia do Covid-19, mas, né, a questão esportiva também era uma questão religiosa. Mas veja, toda essa questão religiosa, ela era extremamente humana. O teatro, né, era uma questão humana, né? O esporte é uma questão extremamente humana, não tinha nada de misticismo, né? Também, né? Então, na arquitetura nós temos, isso é importante você anotar, nós temos o teatro, nós temos os estádios e nós temos os templos. E é claro, os templos eram construídos em honra aos vários deuses. Aí você pensa, então o pessoal se reunia dentro do templo. Não, o pessoal não se reunia dentro do templo, né? Às vezes o pessoal se reunia no areópago, ou seja, ali no pátio do templo, né? O templo servia apenas para abrigar os deuses, né? Ali, as estátuas, né? As esculturas. Então, os cultos, né, eram feitos fora do templo. Então, sempre apresentava uma questão retangular, né? Podiam apresentar colunas a toda a volta ou apenas nas pontas. Então, essas colunas nós vamos ver que era muito importante, representava uma questão visual interessante, né? Mas eram estruturas simples e harmoniosas, não tinha nada que desviasse o teu olhar. O teu olhar ele tinha que ser simétrico. Né? Quando você olha para uma arquitetura grega antiga, os teus olhos não se perdem, você vê simetria, você vê regularidade. Você vê proporção, né? Então, veja, algumas coisas interessantes nas estruturas do templo, tá? Vocês vão ter esses slides, tá? Nas estruturas dos templos, essas colunas, né? Elas representavam, né, uma característica arquitetônica ali, né? Então, nós temos uma questão bem interessante que é o frontão, né? Que é a parte frontal. Nós temos os frisos,
né? Nós temos a arquitrave, né? Que é a coluna de cima, né? É a viga de cima. Nós temos o capitel, que é o final, né? Da coluna. Nós temos o fuste, né? Que é a coluna propriamente dita, né? E nós temos a base. Vocês já viram, né? Em filmes, na televisão, mas já viram ao vivo, provavelmente, né? A Universidade Federal do Paraná, a arquitetura da universidade é grega, né? Então você vê as colunas, você vê o frontão, você vê a arquitrave, você vê o capitel, o fuste, a base, né? Então todas as bases constituintes, claro que não era um templo, né? A Universidade Federal do Paraná é uma faculdade, é uma universidade. E aí nós temos algumas coisas interessantes, que há 3 estilos arquitetônicos, tá? 3 estilos arquitetônicos muito fundamentais na Grécia. Então, os gregos tinham 3 tipos de ordens, ou 3 modelos de construção. A primeira ordem é chamada de dórica. Então, essa ordem dórica é a mais simples e a mais antiga, né? Formato, né? Em que o capitel ele é liso, né? Então, o capitel aqui, que é o final da coluna, ele é liso, ele não tem nenhum ornamento, nenhum detalhe, ele é simples, ele é liso, né? Essa parte aqui do final, né? Se você observar a flechinha do professor aqui, do mouse, né? Aqui é a ordem dórica. Então, quando você vê arquiteturas que a parte final da coluna é lisa, né, isso representa, nós chamamos de ordem dórica. Eu sei que é um pouco complexo isso, tá? Nós vamos retomar isso nas próximas aulas, tal. Mas, então, eu não quero que vocês decorem, né? Mas entenda mais ou menos a sequência, que ela é bem tranquila. A outra ordem que nós chamamos é de jônica, que é considerada a mais elegante de todas, né? Então, o capitel, ele é formada com volutas. Volutas são uma espécie de caracóis. Então, o final da coluna, né, nos templos ou na arquitetura, né, são lisas. Então, você vê aqui o templo de Atena Nike. Veja, né, que o capitel aqui, ele é extremamente, né, volutar. Ou seja, ele tem uma espécie de caracol. Então, é a mais elegante. A dórica é a mais simples, ela é lisa. A jônica, ela é cheia, né? Ela é em formato de caracol. E a última, que é coríntia, né? Nós temos, por exemplo, né, a jônica, a ordem jônica é a homenagem à cidade antiga grega chamada Jônio. A ordem coríntia não é do time do Corinthians, tá bom, gente? Fiquem tranquilos. Tá? Não foi o Corinthians que inventou, mas a ordem coríntia é da cidade de Corinto, uma cidade portuária muito importante na Grécia Antiga. E a dórica é de um povo muito antigo chamado dos dórios, né? Mas é só nível de curiosidade. Então, a ordem dórica é lisa, a jônica ela é em formato de caracol, e a coríntia é bem parecida com a ordem jônica, só que ela é extremamente decorativa e ornamentada, né? O final aqui do capitel, parece que são folhas que estão saindo para fora, né? Então, representa, né, geralmente, os templos antigos da ordem coríntia tinham um capitel com folhas de acanto, né? Um tipo de planta grega. Então, é muito detalhado. Então, a ordem dórica é lisa, a ordem jônica ela é em formato de caracol, e a ordem coríntia é a mais detalhada de todas, né? Lembra folhas de acanto. Certo, pessoal? E aí nós vamos entrar nas esculturas. Então, nós vimos lá a arquitetura, certo? A arquitetura que tem a ver com a questão do teatro, né, do templo e dos estádios. Claro que haviam outras arquiteturas, né, das casas e tudo mais, mas as principais eram templos, estádios e teatros.
Dos templos, nós temos 3 ordens, né, das colunas, né, do capitel lá, que a dórica é lisa, a jônica é em formato de caracol, e a coríntia é extremamente detalhada, parece que são folhas, né, de acanto. Agora, na escultura, a gente vê que, né, há duas formas de escultura, né, que é a escultura clássica mesmo, né, em mármore, né, e a escultura em relevo, né, então você pega um pedaço de pedra e, né, esculpe, né, o relevo, né, da figura. Então, veja, aqui nós temos a estátua mais antiga, né, do período arcaico e do período clássico. Veja a diferença, né, as características, né, de uma estátua bem mais antiga e a mais no período clássico aí, que nós estamos vendo, tá? No mundo antigo. E nós temos o relevo do Partenon, né, que é a luta contra os persas, né? Então, os gregos tiveram aí uma luta bem acirrada contra os persas, aproximadamente no século V a.C., né? Quando Alexandre o Grande derrota, né, o imperador Ciro, né? Então é bem interessante. Inclusive tem um relevo do imperador Alexandre, né, derrotando Ciro, né? Tem um relevo bem interessante. Então, a escultura, né, representa, e sempre está ligada à mitologia grega, sempre está ligada, geralmente está ligada à mitologia grega, ou seja, tem uma questão religiosa, mas não é tão transcendente, ela é muito naturalista, muito real. Então, vale lembrar, né, que todas as obras têm uma ligação com a religião, mas o que predomina são figuras humanas, né? Então, os temas, né, das esculturas é a representação dos deuses, dos atletas e das cenas da mitologia. Então, veja, tá tudo relacionado à questão teatral, né, os deuses, a questão do templo também, a adoração aos deuses, e a questão dos atletas, né, dos estádios. Então, veja, né, o esporte, a religião e a cultura, né, teatral está bem ligada aí, né? Então, são 3 obras que vocês estão vendo. A escultura, né, ela tem uma questão muito importante, vale anotar isso, que é o naturalismo. Eu já repeti essa palavra. Naturalismo é a representação fiel da natureza. Então, se o professor fazer uma pergunta, né, a arte grega, ela é estabelecida em que tipo de função? Pragmática, naturalista ou formalista? Né? É naturalista. Então, a representação fiel, os movimentos, a perfeição na representação do corpo humano, a harmonia, né? Figuras serenas, não são figuras, né, figuras que não revelam qualquer sentimento da sua expressão. E veja, né, a imagem do doríforo, né? Então, os gregos usavam, né, as leis proporcionais. Vocês verão isso em matemática também e também em arte. Né? Eles usavam o que nós chamamos de lei áurea, o retângulo áureo, né? O retângulo de ouro. Então, eles usavam leis proporcionais, né, para fazer as esculturas. Eles não saíam fazendo de qualquer jeito. Tinha cálculos matemáticos de uma perfeição que vocês ficariam surpresos de ver. Não é tão simples assim fazer uma escultura grega. Né? Precisa ter muito estudo de movimento, né? Até a questão do manuseio, né, do mármore, né? Então, a questão da criatividade, então, é bem interessante nesse período aí. A pintura, né? A pintura não é a parte mais forte da arte grega. Então, eles pintavam as fachadas, né, com cores alegres e vibrantes. A pintura, ela teve um predomínio lá no início da civilização grega, mas o que predominava era realmente os relevos, a arquitetura e a escultura. E veja, se vocês olharem para a imagem aqui, né, que nem essa pintura numa parede do Palácio de Knossos, lembra uma pintura que nós vimos de um povo antigo, né? Que é do povo egípcio. Então, os gregos, eles copiaram muita coisa dos egípcios, né? Até porque quando eles dominaram o Egito, eles assimilaram muito da cultura egípcia.
E aí, né, no século V, né, a partir aí, não do século V, mas o ápice, né, no século V, tem uma questão muito interessante das cerâmicas, né? Então, é, a arte em cerâmicas. Então, aqui, na fase mais antiga, né, na decoração dessas cerâmicas, as peças tinham motivos geométricos. E observe as cerâmicas como que lembra a arte egípcia, né? Como que lembra isso fortemente a arte egípcia. No século V e IV, né, os gregos já pintavam figuras humanas mais perfeitas, né? Então, usavam uma questão de fundo e figura, né? O negro sobre o fundo vermelho do barro ou o vermelho sobre um fundo preto, né? Então, eles usavam esse contraste, né, nas cerâmicas, né? E geralmente representando alguma cena do cotidiano ou um episódio da mitologia, da história grega, né? Vale como curiosidade, se vocês quiserem conhecer sobre mitologia grega, né, tem diversos vídeos no YouTube, mas tem um livro que se chama Teogonia, do Hesíodo. Hesíodo foi um poeta que fez, né, fez essa obra chamada Teogonia, e a história do surgimento dos deuses, né, de todos os deuses aí, né? Voltando aqui na questão da cerâmica, né? Então, cenas da mitologia grega, né? Cenas da vida cotidiana, como eu já havia dito, né? E também cenas dos Jogos Olímpicos, né? Competições desportivas, né? E basicamente, né? A arte grega ela se estabelece em alguns princípios, né? Então, por fim aqui, né? Mostrando a questão da arte em cerâmica. Então, relembrando algumas coisas, o que nós vimos, né, nesta aula? Nós vimos sobre a relação da arte grega com a mitologia, com a religião, né, mas é muito mais humana, as figuras são mais humanas, né? Obviamente aparecem alguns deuses, né, com cabeça de animais, né? Aparece, mas o que predomina é a figura humana, né? O equilíbrio, a proporção. E aí nós vimos dentro da arquitetura grega, né, os templos, né, para os deuses, os estádios, como também uma oferenda aos deuses, mas era uma questão esportiva, e o teatro, né, que era a celebração ao deus Dionísio, né, inicialmente, e depois, é claro, né, o teatro vai se evoluindo. Nós vimos as esculturas gregas, né, então, que usavam leis matemáticas, leis proporcionais. Nós vimos, voltando, desculpa lá, a arquitetura grega, os templos, né, aquelas colunas, né, a ordem dórica, que ela é lisa, a ordem jônica, que é caracol, né, formato de caracol, e a ordem coríntia, que parece que são folhas de acanto, né, é a mais detalhada dessas colunas, né. Nós vimos também sobre a escultura, né, grega, que tem a ver aí com a questão da escultura em mármore ou em relevo, e os vasos. Então, essa era a manifestação artística da Grécia Antiga. Tem muito mais, tem a música grega, né? Tem as danças também, né? Inclusive, música vem da palavra musa, que é uma divindade da mitologia grega. Né? Mas isso nós vamos ver posteriormente quando estudarmos, né, sobre a questão da música. Né? Então, basicamente é isso que você precisa saber. Então, anotem essas informações no caderno, é muito importante, né? E qualquer coisa vocês retomam, né? Vocês podem voltar à aula, né? Ou podem perguntar para mim, ok? Um grande abraço e até mais!